Então, nós vamos começar com História 1, capítulo 6, Grécia Política, né? A parte política. As características físicas e o povoamento da Grécia. Então, primeira coisa que vocês têm que saber olhando na apostila, né? A Grécia se localizava no sudeste da Europa. Ela era composta por 3 áreas distintas, baseada nas ilhas do Mar Egeu, na Europa, bem próxima da Península Balcânica, e uma parte do continente europeu, né? Claro. 75% do território grego era coberto por montanhas, o clima era bastante seco e essa característica do relevo influenciou bastante na organização política e econômica dos gregos. Por quê? Porque dificultou uma unidade política e impulsionou a população grega ao comércio marítimo e à colonização de outras áreas, né? Entre 2000 e 1200 a.C., chegaram umas ondas migratórias na região da Grécia. Povos de origem indo-europeia, né, chegaram à região. Então, a gente destaca aqueus, eólios, jônios e dórios. Os aqueus, eles construíram várias cidades. Entre as cidades importantes, a cidade de Micenas. Foram os aqueus que tiveram contato com a ilha de Creta. E aí, o que vai acontecer? Os aqueus, eles vão manter esse contato com a ilha de Creta, né? Os cretenses, eles tinham uma economia baseada no comércio marítimo. Essa economia baseada no comércio marítimo foi batizada pelos historiadores de governo do mar ou talassocracia. Usavam cerâmica, já tinham acesso à metalurgia, né? Possuíam-se muitas cidades, palácios, palcos, né? A vida social na região da ilha de Creta era bastante intensa. Uma coisa importante também de falar é que a mulher na ilha de Creta, ela possuía, diferente de outros povos, de outras regiões, ela possuía um grau elevado de liberdade. A deusa mais importante, né, era a deusa mãe, então uma figura feminina. Os aqueus, eles foram assimilando as características de outros povos, né? Da ilha de Creta também, lógico, né? Deu origem à civilização creto-micênica. Só que aí o que aconteceu? Os dórios, que eram um povo assim bem violento, chegaram na região. A chegada dos dórios marcou graves convulsões sociais, uma onda colonizadora pela região do mar Mediterrâneo. Então, como foram graves convulsões sociais, os historiadores batizaram de primeira diáspora grega, porque muita gente saiu dali, foi se dispersando para outros lugares com medo dos dórios, né? E aí, na página 46, vocês têm a divisão da história grega. Então, a história grega, ela se divide em período homérico, aqui na apostila período arcaico, depois a gente vai falar do clássico, né? Mas aqui nesse momento, esses dois. Então, o período homérico, ele vai do século XII ao século VIII a.C., foi marcado pela violenta invasão dos dórios. Com essa invasão, que, né, como eu falei, foi violenta, a vida urbana foi bastante reduzida na região da Grécia. Desenvolveram-se comunidades agropastoris que tinham como a base laços de parentesco. E essas comunidades agropastoris foram batizadas de genus, né? Tem várias pronúncias, tá? Então a gente vai falar sempre genus ou genus, e elas eram voltadas para a subsistência. Essa fase da história, né, da Grécia, ela tem assim documentos muito escassos, e o que se tem dessa época foi escrito por Homero, que são as duas poesias, né, Ilíada e a Odisseia. Por isso que essa época é chamada de período homérico. Nessa época, os homens, eles eram conhecidos como aedos, perpetuavam sempre a história de maneira oral, contando, né, tudo o que havia acontecido, davam muita importância para a educação dos jovens gregos, incluíam nessa educação a virilidade, a honra, o prestígio, a glória individual, né? Um modelo de educação muito voltado à virtude masculina. Aí, entre o século VIII e o século VI, nós tivemos o período arcaico. Ninguém sabe o motivo certinho, tá? Só que atribui-se ao crescimento demográfico, luta pela posse das terras, tal, né? Uma certa desavença, mas o fato é que os genus, eles foram entrando em declínio.
E aí as comunidades gentílicas, devagarinho, elas foram se dissolvendo. As tensões sociais aumentaram, é lógico, e muita gente fugiu da região. Então os historiadores batizaram de segunda diáspora grega. Não se esqueçam que diáspora é dispersão, né? Nesse momento ocorreu um novo tipo de organização social e política, e essa organização social e política ela foi batizada de polis. As polis eram autônomas, leis, moeda, o exército era próprio. O desenvolvimento das polis ele se consolidou por causa da fragmentação, que a gente acabou de falar, da segunda diáspora grega, e nessas haviam dezenas de polis. Porém, nós vamos destacar sempre Esparta e Atenas. Antes de falar de Esparta e de Atenas, que vai ter que ser num outro áudio, né? É importante vocês saberem sobre o nascimento da política e da cidadania. Na região do Oriente, a organização estava baseada sempre na vontade dos reis, que a gente sempre falou sobre isso, né? Quando falamos dos povos mais antigos. Só que na Grécia, a concepção era totalmente diferente. Para começar, a origem da palavra política remonta à Grécia. Ela tem um significado mais ou menos assim, ó, tratar dos assuntos das polis, né? Então, para o governo grego, representar as pessoas e não os deuses era a coisa mais importante. Por quê? A política, ela fazia parte de um terreno, né? Ela fazia parte das decisões da terra e não de decisões divinas. Então, na visão deles, era o homem, era o próprio ser humano que tinha que tomar parte nessas decisões, chegar ao conceito do que era bom, que era ruim, se entrava em guerra, se não entrava, né? E nesse contexto entra o conceito de cidadania. A cidadania, que a gente está falando aqui da Grécia, né, não é especificamente do jeito que nós conhecemos hoje, tá? É importante vocês saberem. Então, naquela época, um certo número de homens que moravam nas polis, eles participavam da defesa militar, eles tinham o direito de influenciar nas decisões sobre toda a região que eles moravam, a cidade que ele morava, né? Eles viam cidadania como direitos políticos, ou seja, né, direito de participar por meio de debates de todas as decisões que aconteciam, elaboração de leis, ocupação de cargos, né? Então, é importante vocês saberem, talvez vocês até lembrem que a gente falou sobre isso em 2021, mas eu estava de forma remota, né? O conceito de cidadania na Grécia, nessa época, é profundamente excludente e elitista. Apenas uma minoria possuía tais direitos políticos, né? E, assim, a maioria esmagadora da população estava excluída dessa participação. Os gregos, eles consideravam a política muito mais importante que a economia. Falava que essa questão que a economia ela era um mal necessário, limitava as liberdades, mas ela fazia parte, né? Ela fazia parte da vida, mas a política era mais importante para eles, né? A origem da palavra economia deriva de oikos, que significa casa, né? Para aquela época, né? Então, a economia ela era importante para manter a família, para manter o comércio, para manter tudo que aquele grupo social precisava, né? A economia, a política, ela fazia parte da esfera pública por excelência. Havia uma arena, na visão deles, né, onde os cidadãos eram iguais, eles se destacavam pela força do argumento racional, e era na política que eles discutiam sobre o bem público, sobre a ação individual, sobre a liberdade, né? Uma outra coisa que é importante falarmos também, que a filosofia nasceu com os gregos. Nós destacamos o Platão e o Aristóteles, maravilhoso falar sobre eles, né? Pena que a gente não fala muito, né? O Platão, ele escreveu a República. Na visão dele, um governo baseado na sabedoria era a república. E aí, o que ele via, né? Ele via que apenas os filósofos poderiam governar. Cada pessoa na sociedade deveria descobrir a sua vocação. Fosse nas artes manuais, no comércio, no exército, o que importava era que a pessoa que ia governar, ela era um filósofo. Ela se destacava numa determinada coisa e aquilo era a base para ela governar. É maravilhoso falar isso, né? O Aristóteles, ele já era diferente, né? Então, o Platão, ele era discípulo do Sócrates e o Aristóteles era discípulo do Platão.
O Aristóteles, ele afirmou, né, que é muito importante vocês gravarem isso, né? Ele afirmou que o homem era, acima de tudo, um animal político. Ok, né? Ele era, acima de tudo, um animal político. Possuía capacidade de discernimento, julgamento da moral que era comum para o homem exercitar na polis onde ele vivia, né? Tanto que o Aristóteles ele foi considerado o pai da ciência política. Ele analisou 158 tipos de governo e concluiu que a melhor forma de governar era aquela onde a maioria governava pela maioria. Não era a minoria estava no comando, não, na visão dele, né? Só que era importante usar de forma muito imparcial a justiça e era muito importante o respeito mútuo. Só dessa forma é que o Estado, né, governo e as leis estariam acima do indivíduo. O ser humano, ele se destacava, né, por ser essa pessoa que sabia como conduzir o governo, na visão aristotélica, tá, gente? Então, o que acontece? As duas discussões, tanto do Platão como do Aristóteles, elas são muito importantes para vocês olharem. Ela está bem no finalzinho da página 46 e eu gostaria que vocês grifassem, porque eu pergunto na P1, né? A Grécia eu ponho bastante coisa na P1. Aí depois eu vou fazer um outro áudio falando de Esparta e de Atenas. Muito obrigada!